Pronto, então é isto. Vou falar de várias coisas, só para começar. Eu não estou mais no meio académico, oficialmente, acabo por às vezes ir a um evento ou outro. Para começar, quero super agradecer o convite, porque é sempre bom voltar às faculdades e ouvir que, no fundo, às vezes estamos todos a falar da mesma coisa com um palavreado diferente, em lugares diferentes, em contextos diferentes, e por isso agradeço imenso à Ana Margarida e também à Ana Mafalda, peço desculpa, e à Margarida Baldegato, que foi quem me apresentou à Ana Mafalda, e claro, à Jéssica, que já não está aqui e que organizou o evento. Então, quando me pediram para falar sobre ecocrítica, eu fui à internet ver o que era ecocrítica, porque, de facto, acho que é um campo que une quase todas as coisas que eu ando a fazer, mas eu simplesmente não estava familiarizada com esse termo dessa forma. Então lá fui eu para o ChatGPT, como é que é, e saí-me com este título. E acho que vou falar um bocadinho dos trabalhos que tenho feito em coletivo e um pouco de algumas coisas autorais que tenho feito também. E todas elas se cruzam de uma forma ou de outra e cabem dentro do chapéu que é este tema. Queria só deixar aqui uma citação do Neves, porque quando vi também o nome do evento em que falava de desenvolvimento, acho que é uma palavra que eu tenho questionado muito, e lembrei-me desta frase dele em que ele fala que temos que mudar o nosso modelo de desenvolvimento para envolvimento. E pronto, não vou perder assim muito tempo com isto, acho que toda a gente está aqui e vai concordar com isto de uma forma ou de outra. As falas aqui do professor super colaboram com esta frase também, então é no fundo deixar aqui uma provocação a esta ideia de desenvolvimento, que talvez podemos mudar o nome dos nossos próximos eventos para algo com envolvimento. Esta sou eu, e então eu sou uma bióloga que estudou ecologia e gestão ambiental, depois comecei a dançar, comecei a fazer ativismo, gosto de astrologia, temas diversos que não têm nada a ver uns com os outros aparentemente, e passo a vida a tentar cruzá-los em uniões que às vezes, se calhar, não fazem muito sentido. E uma das coisas que eu comecei a fazer desde cedo, sem saber muito bem, foi trabalhar em coletivos. E então vou já entrar para um dos coletivos. Eles não estão por ordem cronológica, tanto da criação do coletivo como do momento em que eu entrei para o coletivo. Mas vou falar primeiramente das Lunas Livres, que é um coletivo que nasce em 2020, sim, pleno Covid. E nós demos conta de nós somos eu, a Maria e a Catarina, que são as duas pessoas que me acompanham no coletivo, maioritariamente, e nós demos conta do que estava a acontecer ali na zona de Troia, a sul de Setúbal, que, assim, muito sinteticamente, é uma zona de praias contínuas. Aqui esta península, ela tem uma praia que vai até Molides continuamente, é um dos maiores trechos de praia contínua do país. Quem já lá esteve sabe que é uma zona absolutamente paradisíaca, e esse paraíso começou a ser disputado por grandes interesses imobiliários, e basicamente neste momento estão a ser construídas todas estas manchas vermelhas. Isto é um mapa que nós já fizemos há alguns anos no projeto, ou seja, estamos até, um dos projetos atuais é atualizar o mapa. Estão a nascer mega projetos que incluem muitas vezes campos de golfe em zonas que têm espécies muito sensíveis, ecossistemas dunares que levam muitos anos a formar-se e que apenas o nosso pisoteio estraga, ou seja, danifica. Então, ter campos de golfe nestes lugares é quase impensável. E só para ter uma noção, o tipo de pessoas que vai frequentar estes campos de golfe é tipo o George Clooney, a realeza não sei o quê, ou seja, nem sequer estamos a falar de pessoas ricas, estamos a falar de pessoas multimilionárias. E então, pronto, a costa do país está a ser vendida e nós decidimos tentar fazer alguma ação quanto a isso, porque estas zonas, elas, por exemplo, a zona da Comporta, ela está muito despovoada de população jovem. Quem lá habita são maioritariamente pessoas mais idosas que já não têm propriamente a motivação para fazer uma luta ativista. E depois temos muitas pessoas que nos apoiam, sendo que a Margarida é uma das pessoas que mais nos tem apoiado, que têm ligações à zona de Molides, de Grândola, e que realmente conseguimos já encontrar uma população ativista. Uma das coisas que temos feito, isto só para vos mostrar um bocadinho a zona, para terem
noção do paraíso. Isto aqui, essa sou eu aqui minúscula. Isto é um juníperos, é uma planta que demora muitos anos a crescer. Esta é a camarinha, que é uma planta comestível das dunas. E basicamente é uma extensão assim gigante de dunas e praia. Aqui temos a zona do lado do rio, porque ali no mapa tinha a península e de um lado tem um oceano, do outro é o lado do rio, que também está sob ameaça. Enganar aqui nos botões. E isto é o que está a acontecer. Só um pouco para mostrar o contraste entre as imagens anteriores. E isto foram umas fotos que nós ilegalmente tirámos quando saltámos a vedação do projeto, porque eu estava a passar lá dentro. Mas pronto, este é um dos projetos que está a acontecer. Nós tentámos até pôr uma providência cautelar que infelizmente não deu certo. E assim, para trazer um pouco também o campo artístico, como é que nós tentamos lutar contra este interesse de alguma forma. Isto foi uma pequena intervenção que fizemos, que foi deixar ao longo da estrada frases que as pessoas pudessem ler enquanto passavam de carro. Aqui foi a nossa primeira manifestação, que é uma imagem, que era a imagem de capa, em que nós fizemos uma linha, assim como se fosse uma muralha de luta e de proteção desta zona toda atrás, que é a duna que está em causa. Temos à volta de 100 pessoas, aqui dá para ver as imagens de drone. É mais uma imagem. 100 não chegou a 100. Esta foi uma outra ação que fizemos o ano passado em Sines, no Festival Músicas do Mundo, junto com outros coletivos. Temos um grande coletivo que se chamamos Tirem as Mãos do Litoral Alentejano, que basicamente engloba vários movimentos de cidadãos e vários coletivos ativistas. E durante o festival, como estava muita gente no local, aproveitámos para fazer uma pequena ação de sensibilização também. E não só em relação a esta luta das dunas, mas em todas as lutas do território, que são muitas. Temos questões de mineração, grandes campos de painéis solares a serem colocados em zonas de montado. Também um problema muito grande com as monoculturas intensivas tanto de citrinos como de outras culturas que estão a ser perspectivadas para a zona. E pronto, uma das nossas maiores ações foi tentar fazer um crowdfunding, no qual ganhámos imenso dinheiro para tentar a luta legal com advogados e tudo isso, e que nem assim, infelizmente, estamos a conseguir travar realmente estes projetos que já estavam a ocorrer. A nossa esperança é que isto desencoraje futuros projetos de se instalarem ali na zona. Então este é o trabalho ligado com as dunas livres. Um outro coletivo que eu faço parte há muito mais anos, desde 2012. O coletivo nasceu em 2009 e ele está sediado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ou seja, é um coletivo anti-académico no meio académico. Isto porquê? Porque nós decidimos pôr as mãos à obra, mãos à massa, porque a ideia inicial disto foi: bora fazer coisas, bora não ficar só tipo, a ler e a escrever, bora tipo, fazer coisas práticas. Então queríamos fazer algo prático ligado com sustentabilidade, regeneração dentro da faculdade, e começámos no que agora chamamos a hortinha, que era um pequeno relevado junto a um dos bares da faculdade. Pedimos uma autorização, entretanto eles deram, começámos a transformar aquilo numa horta. E na altura o pessoal começou a ler sobre permacultura e tal, e ninguém conhecia muito o termo, e era no fundo uma ideia de trazer as éticas para dentro da questão agrícola, ou seja, as éticas da permacultura, que são cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilhar os excedentes. Tem uma ética mais ambiental, uma mais social e uma mais económica. E depois fomos basicamente infestando a faculdade com vários espaços ao longo do tempo, e pronto, o coletivo cresceu bastante. Temos aqui algumas fotos, por exemplo, este era o relevado inicial, e ali, como ele está, já nem é agora, já há algum tempo, temos muitos projetos dentro da faculdade, inclusive é um dos projetos, chama-se Floresta, em que tentamos fazer uma mini floresta com um método de um senhor chamado Miyazaki, Miyazaki é um dos filmes. Eu sempre confundo os dois nomes. Miyawaki, que ele propôs, especialmente em zonas tropicais, plantar muito densamente para recuperar áreas dentro da cidade
e como a plantação é muito densa, as árvores tendem a procurar a luz, então crescem muito em altura. Hoje em dia, se quiserem passar pela faculdade, é um recinto aberto e em 5 anos, 4, 5 anos que nós plantámos essa floresta, está tipo um matagal, não dá para entrar praticamente, só no caminho que passa no meio. Já tem um lago. E já tem um lago lá dentro também, que é um lago temporário, em que nós tentamos vender aquilo à Câmara de Lisboa de alguma forma, como ideia para transformar os jardins também em lugares capazes de reter a água, porque em Lisboa temos um grande problema de inundações quando chove, e muito disso deve-se ao mau planeamento urbano e talvez se houvesse mais um planeamento urbano melhor, não havia necessidade agora de fazer o grande túnel das águas como está a ser feito. Isto é algumas das pessoas do coletivo, que entretanto já cresceu também. Aquilo é um ciclo que estamos a organizar agora. E pronto, e mais recentemente começamos também até a questionar a questão da permacultura, pelo menos eu andei com este meme, que acho que é engraçado por aqui. Mas basicamente, mesmo esta questão da permacultura é um termo que na realidade ele foi forjado na Austrália, muito com base nos conhecimentos dos povos originários australianos. E então também temos assim uma fase, e há opiniões também diversas dentro do grupo. A permacultura não é só sobre técnicas agrícolas, também é sobre outras coisas sociais, etc. Mas muito daquilo que bebe o meme é só porque eu mandei isto ontem para o grupo, por causa de uma deles de discussão, foi ótimo. Eu acho que é frutífero termos este tipo de discussões. Mas isto porque realmente temos que questionar estes nomes, não é? Há sempre esta tendência de vamos pôr um nome novo, que é para a coisa ficar mais atrativa e muitas vezes estamos a falar de coisas que já existem e que foram até oprimidas no passado. Então, existem muitos movimentos agora, inclusive nos Estados Unidos até existe um grupo chamado Black Permaculture, em que fala muito sobre questionar as estruturas de poder, de opressão e de epistemicídio dentro da permacultura. Porque o que é que aconteceu? Hoje em dia, os cursos de permacultura muitas vezes são caríssimos. Quem está a dar os cursos são pessoas que já têm algum privilégio e que estão a dar estes cursos muito caros e muito inacessíveis, então também é uma coisa que estamos a questionar. Passando a outros coletivos que eu faço parte, mais recentemente, que é um grupo chamado Orquidácea, que é um grupo de dança, inicialmente, e que hoje em dia funciona como um grupo de apoio, no fundo, um espaço emocional, e também fazemos todos os anos um curso, que é o Orquidácea Dance Intensive. Este ano vai ser a 10ª edição. Eu participo desde 2008, mais ou menos. E basicamente isto começou com uma pessoa que é Pini, que é uma pessoa muito especial e que pensa em muitas coisas distintas. Eu sei que a Margarida também a conhece. E que é uma pessoa que, como eu, gosta muito de cruzar coisas que parece que não têm nada a ver. E quando eu dei com o trabalho dela, quando comecei a dançar, eu fiquei assim aficionada. Pensei, não, esta pessoa é a minha mestra, eu vou segui-la e aprender com ela. E então nós trabalhamos em linguagens de dança que muitas delas vêm de contextos de rua, de opressão, como breakdance, house, hip-hop, danças de rua, danças clubbing, também capoeira, o voguing e danças que são, no fundo, modernizações de danças do Sudoeste Asiático e do Norte da África. E que já não se sabe bem, ou seja, nem sequer existem as formas originais dessas danças porque são lugares em que, especialmente as mulheres que passavam as danças de geração em geração, têm sido bastante oprimidas e até, inclusive, proibidas de dançar em alguns destes países. E, neste momento, trabalhamos na difusão destes temas todos, inclusive com a ecologia, com a parte da sustentabilidade, e uma das coisas que costumamos organizar agora dentro do curso, o ano passado, por exemplo, fizemos um passeio por Lisboa em que ligamos a questão das espécies de árvores que aparecem na cidade com as questões do colonialismo, ou seja, todas estas árvores de outros lugares do mundo que aparecem às vezes como ostentação. Nós tentamos relacionar isso, de onde é que elas vêm, quando é que elas começaram a ser introduzidas, a forma como os jardins são feitos, todas essas coisas, num passeio pela cidade. E depois, entrando um bocadinho no meu trabalho autoral, isto é uma peça que eu fiz, que é uma peça que tem dança, tem um pouco de poesia, etc. E eu trabalhei principalmente na zona do norte interior do país,
E depois até trago aqui um dos meus objetos cénicos. Então eu fui e queria trabalhar as questões agrícolas, questões da rotina agropastoril em forma de dança, e depois fui dar com um problema que está a acontecer no local, que é a questão da lã, e parece que naquele lugar a lã está a ser tirada das ovelhas, as pessoas gastam dinheiro para pagar alguém para ajudar a desfiar as ovelhas, e depois a lã é deixada, não é utilizada naquele lugar, porque a indústria da tapeçaria está em declínio, aquilo não é uma lã fina, é uma lã mais grossa. E então acabei por conhecer pessoas lá e utilizar a lã como parte do meu objeto cénico. E pronto, esta é uma das partes dele. E comecei a unir também as coisas. Então falo muito sobre ter uma cabeça nas nuvens e utilizo depois aqui nas fotografias em baixo. Dá para ver. Utilizo uma cabeça que é uma nuvem, que é feita de lã. E utilizo também muito. Acaba por ser uma coisa bem. Eu, às vezes não sei muito bem o que é que estou a fazer e depois mais à frente percebo porque é que eu estava a fazer as coisas. Tens também uma questão da água, uma coisa assim meio ritualística. Até tipo os meus avós estavam muito ligados ao gado, especialmente da parte da minha mãe, então no sul e na fronteira também a minha família vem da fronteira com Espanha. Ali eu estava a trabalhar na fronteira, mas a norte. Então acabei por unir essas coisas todas, assim, numa performance, que depois foi apresentada lá no festival e ainda teve aqui em Lisboa também uma data. Aqui são algumas fotografias que eu tirei, e assim, meio tipo entre a fotografia e a poesia, também os cruzamentos. E é isso. Isto é uma outra pesquisa que eu desenvolvo e que faço sob forma de oficina. E basicamente é uma viagem ligada com, eu chamo de plantar o corpo, e basicamente é uma oficina em que convido os participantes a sentir no corpo, ou seja, com a inspiração da sucessão ecológica e da evolução das plantas. Então, basicamente é um storytelling, e as pessoas mexem-se como quiserem, que no caso foi na Gulbenkian, numa formação com a curadoria da Pini, que é essa minha mestra e amiga. Então, eu basicamente vou contando a história da evolução das plantas como um convite ao movimento. E é muito giro, porque depois as pessoas falam no final, e inclusive eu tive pessoas a dizer: se eu tivesse aprendido ciências na escola assim, isto teria sido toda uma outra coisa. Então, acho que pronto, eu vou ter uma próxima sessão, vai ser lá na horta da FECUL, quem quiser vir está super convidado, vai ser não este fim de semana, mas o outro a seguir, no dia 24 de maio, gratuito. E no fundo é isso, vai ser assim a primeira vez que eu estou a organizar o ar livre, então estou super entusiasmada porque acho que é um set em que vai funcionar ainda melhor. E assim, projetos upcoming, um deles é este de Entangled Urban Nature, em que no próximo curso das orquidáceas coletivo de dança nós vamos explorar um pouco esta ideia das plantas daninhas e de como elas no fundo representam uma resistência ao crescer nas bermas dos passeios, nas paredes, em todos estes lugares. E já no domingo vou para Viseu, porque fui convidada para criar uma oficina de dança com as ciências para crianças do segundo e terceiro ciclo. Também tenho trabalhado bastante em educação estes últimos anos. E no fundo acho que é isto, acho que consegui assim rápido falar a maior parte das coisas. E é isso. Se quiserem, posso ler uma passagem do texto dessa peça que eu fiz sobre a lã, se ainda tiver um tempinho, é muito rápido. Então diz assim: na concretização é preciso por vezes andar atrás para seguir em frente. Cozer as linhas à memória, reescrever a história. Como as linhas que cozeram esta lã eram da minha mãe e avó, a quem envio um abraço, dou um nó, apertado como um nó. Que não há fracasso, que se acabou a dor, envio só e só amor. A ação exige andar às voltas, ainda que meio tortas, alimentando revoltas. Tudo isso para seguir em frente, ser o presente, como a lã, que não queima nem composta, ainda que exposta aos elementos, é um entrave à sua própria extinção.
Ela é forte e resistente, mas também é leve e suave. Dura, dura, dura sem ser dura. É forte e resistente, mas também é leve e suave. Será que ser-se forte e resistente não é ser-se leve e suave? Muito bonito.